Fala, concurseiro! Beleza? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, concurso da ABIN. Tema central para se discutir hoje: terrorismo da Al-Qaeda. Quando falamos de Al-Qaeda, lembramos do atentado de 11 de setembro de 2001. O atentado que coloca o mundo em alerta, quando as torres gêmeas do World Trade Center veio abaixo com os aviões da American Airlines, pilotados por terroristas a comando de Osama Bin Laden. Percebe que eu já fiz uma ligação aí com palavras-chave: terrorismo, atentado de 11 de setembro, Al-Qaeda e essa figura central, Osama Bin Laden, filho de um grande milionário saudita ligado ao petróleo. Dentre outros filhos que ele tinha, era o mais excêntrico, o mais diferentão, vamos falar. Bin Laden, o milionário que era contra a imposição cultural estadunidense dentro de países de maioria muçulmana. Por conta disso, Osama Bin Laden contrata um grupo de mercenários, treina esses mercenários que são conhecidos como os Mujahedin. Eles foram enviados para o Afeganistão. Por que o Afeganistão entra nessa história, Jean? Primeiro, é um país muçulmano e dentro da ótica aí de conduta do Osama Bin Laden, todo país muçulmano que tem essa soberania arranhada é necessário que eu defenda. Mas o Afeganistão teve essa soberania arranhada? Sim. Ainda na ótica da Guerra Fria, nós temos um mundo bipolar e a figura da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. A União Soviética invade o Afeganistão, querendo a derrubada do governo muçulmano e a instauração do socialismo. Cara, imagina Bin Laden, que tem os seus preceitos de defesa cultural, defesa do Islã. Ele manda os Mujahedins para lutarem contra a União Soviética, querendo a expulsão da União Soviética. Mas lembro, estamos no mundo bipolar, onde tem conflito da União Soviética, tem os Estados Unidos. Estados Unidos financia Osama Bin Laden, financia o exército de Bin Laden, treina Bin Laden. Cara, os Estados Unidos criou Bin Laden, sim. E isso deu muito resultado, porque a União Soviética perde a guerra. E o regime muçulmano ganha ainda mais poder. E um grupo chamado Talibã, jovens que estudam o Corão, sobe ao poder no país. E instaura todo um regime político pautado nas madraças, que são escolas que ensinam o Islã a partir da literalidade do Alcorão, ou do Corão, nas análises mais radicais do Alcorão. Um regime muito extremo. Nisso, os Estados Unidos deixam o Afeganistão de lado. Mas lembro vocês, esse conflito do Afeganistão já mostra o enfraquecimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já mostra que ela está ruindo e está emergindo uma única grande potência, que é os Estados Unidos. Agora, Bin Laden, que foi uma criatura criada pelos Estados Unidos, se vira contra o criador. Ele monta um quartel-general no Afeganistão e denomina como Al-Qaeda. E cria vários centros de treinamento terrorista no país. E espera, em qualquer momento, vou entrar em combate com os Estados Unidos. Nisso, Bin Laden já começa a fazer alguns atentados na Tanzânia, na Etiópia, em outros lugares do mundo. E um ponto central aí na discussão, a Guerra do Golfo. Falar de forma mais didática possível, aumenta o ódio de Osama Bin Laden frente aos Estados Unidos, porque além dessa imposição cultural, agora os Estados Unidos vai intervir em país muçulmano. A Guerra do Golfo, resumidamente, foi Saddam Hussein, ditador do Iraque, invade o Kuwait em busca de petróleo. Kuwait era aliado estadunidense, como a Arábia Saudita. Saddam invade o Kuwait e diz que vai invadir a Arábia Saudita. Estados Unidos manda tropas para o Iraque, derrota Saddam Hussein e, pior, coloca exército na Arábia Saudita. Velho, imagina
Osama Bin Laden é saudita. Agora, um país de maioria islâmica, que é a Arábia Saudita, onde você tem Meca e Medina sofrendo influência estadunidense. O ódio de Bin Laden aumenta ainda mais. E isso vai resultar no ataque de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas. Isso marca o aparecimento de um grande inimigo estadunidense, que era Osama Bin Laden. Osama Bin Laden articula esse grupo de terroristas, isso demorou muito tempo para acontecer. Chega no 11 de setembro e as Torres ruem, e os Estados Unidos coloca Osama Bin Laden como o alvo número 1 da caçada terrorista. Nesse momento, se inaugura a doutrina Bush. Atacar antes de ser atacado. Na época, o presidente era George Walker Bush, filho do Bush pai da Guerra do Golfo. Família Bush sempre ligada a grandes conflitos e ao próprio Osama Bin Laden. Lembro você que o pai do Bin Laden era produtor de petróleo, que o pai de Bin Laden e o Bin Laden são sauditas, e sauditas vendem petróleo para os Estados Unidos. E a família Bush está ligada à produção de petróleo. Tudo muito amarrado. Atacar antes de ser atacado. E o alvo principal de George Walker Bush era o Afeganistão. Porque o Afeganistão, cara, você tinha ali a base da Al-Qaeda. Você tinha os centros de treinamento terrorista da Al-Qaeda. Engraçado que os Estados Unidos sempre sabia. Só foi fazer algo pós-atentado de 11 de setembro. Os Estados Unidos invade o Afeganistão, derruba o governo Talibã. Mas o Talibã perde a batalha, mas não perde a guerra. Se reagrupa nas montanhas e faz incursões terroristas nas principais cidades do Afeganistão. Isto obriga o governo estadunidense a mandar mais soldados para o Afeganistão, para caçar Bin Laden. E isso só vai acontecer no governo Barack Obama. Somente Obama encontra Bin Laden. Bin Laden se escondeu em várias cidades. Depois foi encontrado perto de uma base militar no Paquistão, em Islamabad, pertinho de Islamabad, a capital do Paquistão, país vizinho ao Afeganistão. Bin Laden morre, seu corpo é embalado num pano branco, de acordo com a tradição muçulmana, e é jogado ao mar. Se encerra a caçada de Bin Laden. E é instaurado um governo moderado de Hamid Karzai. Ele foi escolhido para esse governo interino, mas posteriormente, cara, ele se torna o presidente do Afeganistão. A Al-Qaeda, ela enfraquece por conta da grande ação estadunidense no Afeganistão, principalmente por conta da morte de Osama Bin Laden e do número 2 da Al-Qaeda. E quais são as características? A Al-Qaeda tem uma característica muito diferente de outros grupos terroristas que existiam no mundo, como o ETA, o IRA, o próprio Estado Islâmico. A Al-Qaeda é uma organização que não tem uma base fixa. Ela atuava em quê? Redes, células espalhadas em vários países que se articulavam. Então, elas se articulavam, pensavam o atentado terrorista e depois se desarticulavam. Então, era muito difícil a inteligência americana conseguir prever um ataque e também combater essas células, porque elas se juntavam. Vou dar um exemplo. Em Barcelona, Madrid e Berlim, cometiam um atentado, depois se desarticulava em toda a Europa. Era complicadíssimo o governo americano conseguir aniquilar a Al-Qaeda. Mas aniquilando o seu cabeça e aquele que financiava esses atentados terroristas, tudo ficou mais fácil. Pessoal, de uma forma objetiva, não entrei em detalhes, aquilo que vai cair para você. Fiz um cenário da Al-Qaeda. Se gostou, curta, compartilhe. Tamo junto. Abraço.